viajaram para voltar, a gente entende, né, irmãos? Tem que viajar mesmo, ele não tem outro meio de, se querem voltar, né, se querem participar da eleição, eles têm que ir mesmo. Às vezes o local é longe e a volta é mais demorada. Mas aqueles que voltaram aqui, bom seria, né, se viesse ao culto à noite. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 15. Vamos ler esse capítulo todo. E vamos pregar sobre ele hoje. Não verso por verso, mas vamos pegar aqui os temas principais, como eu tenho feito com os capítulos anteriores. Vamos discorrer sobre esses temas principais aqui. Mas antes de lermos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, é a tua palavra. É a tua palavra, Senhor. É a tua palavra, não é a nossa. Abre o nosso entendimento, nossos olhos, para vermos, Senhor, e entendermos o teu coração, os teus propósitos, e aplicarmos a nossa vida, Senhor. Consola-nos, conforta-nos, exorta-nos, Senhor. Assim te oramos em nome de Cristo. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito, grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, essa aqui é a Antioquia de Síria, a primeira igreja do gentil aqui de Atos, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quem? Aqueles que iam acompanhando Paulo e Barnabé, que foram com eles. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Esse aqui são esses que estão aqui no versículo 1. Então, aqui no versículo 5, a gente sabe quem são os fariseus que se tornaram crentes. Então, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e cresçam. E Deus que conhece os corações, e deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso julgo, aqui Tiago continua, que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados.
Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens, dentre eles, e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta. Aqui vai ser a resolução do concílio. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios de Antioquia, Síria e Cilícia. Então, a carta é endereçada aos gentios que creram em Cristo. Visto sabermos que alguns que saíram do nosso meio sem nenhuma autorização, perturbam vocês com palavras transtornando a mente de vocês. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, e homens que tenham arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, dos quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além dessas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e carne de animais focados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. Passem bem. Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muito outros a palavra do Senhor. Algum dia depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades a quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles, dele Panfilho, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos, à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. O nosso sermão de hoje, irmãos, vai até o verso 35. Esse verso 36 aqui a 40 vai ser o nosso próximo sermão, é quando Paulo inicia a sua segunda viagem missionária. Nós vamos estar tratando hoje do capítulo 15, especificamente do concílio lá de Jerusalém. Eu vou trazer uma introdução, eu vou entrar no contexto do texto, para a gente ter uma coisa mais clara, e depois as lições que esse texto nos ensina. Lucas, em Atos 14, segue narrando sobre o avanço do evangelho em solo gentil. A narrativa de Atos 14 é impactante, desafiadora e aterrorizante. Impactante por causa do avanço do evangelho de Cristo no mundo gentil, com igrejas e lideranças formadas. Desafiadora por não se aceitar a adoração dos homens como se Deus fossem, aí no caso Paulo Mercúrio e Barnabé Júpiter. E aterrorizante por causa da rejeição do evangelho por meio da pena capital via pedradas. Ele encerra o capítulo 14 narrando o relatório da primeira viagem de Paulo e Barnabé e a permanência na igreja local de Antioquia da Síria por muitos dias com os discípulos. Então, ele encerra o capítulo 14 assim. O capítulo 15 começa justamente com o foco em Antioquia, com Paulo e Barnabé, e a tensão com relação à circuncisão e à observação da lei. O contexto do capítulo 15. A narrativa do capítulo 15 surpreende o leitor quando pensamos que tudo vai correr bem na igreja local de Antioquia de Síria. Depois da primeira viagem missionária, surge uma questão teológica interna. Os judeus convertidos ao cristianismo, que está no verso 5, do capítulo 15, estavam exigindo a circuncisão e a observância da lei por parte dos gentios convertidos, para
para que através disso eles provassem que eram realmente, verdadeiramente salvos. Podemos pensar que é uma questão simples de se resolver, mas na verdade não é. Trata-se do fundamento teológico da salvação de Deus em Cristo por meio da graça mediante a fé. Isso aqui, essa é a tensão. Se o Concílio de Jerusalém aceitasse a exigência da circuncisão e da observância da lei cerimonial como sinal da conversão dos gentios, a perfeita e suficiente obra redentora de Cristo na cruz seria anulada, estaria pela metade. Se a circuncisão e a observância da lei cerimonial fosse aceita pelo Concílio de Jerusalém, a obra de Cristo seria incompleta e precisava ser completada pela ação do homem, seguindo, se circuncidando e seguindo a lei cerimonial de Moisés. O problema era real e necessitava de uma rápida resolução bíblica baseada na nova aliança para reparar o erro teológico, para não dividir a recém-formada igreja de Cristo. Era uma coisa séria. É tanto que o concílio foi formado para discutir o assunto. Ouvir um lado e ouvir o outro. Eles ouviram os fariseus crentes, que exigiam isso, e depois ouviram Paulo e Barnabé, e especificamente o testemunho de Paulo e Barnabé, e depois o discurso de Pedro e Tiago, defendendo o quê? A salvação por meio da fé. Esses fatos revelam alguns pontos importantíssimos para nós, para a igreja. Primeiro, o papel fundamental da instrução doutrinária bíblica para orientar e dirigir a igreja. Isso está em Atos 2:42. Segundo, a realidade da organização e expansão da igreja com sua liderança instituída. Atos 13:1. Paulo fundou a igreja e já deixava escrevido e deixava lá a liderança formada. Terceiro, a necessidade de um concílio eclesiástico formado por bons líderes para analisar os temas teológicos e doutrinários e tomar decisões saudáveis para o crescimento da igreja e dos crentes. Atos 15:6. Quarto, o que fundamenta a vida da igreja é a fé, baseada na doutrina bíblica de Cristo. O que fundamenta a fé da igreja é uma saudável exposição e ensino da doutrina bíblica. Em Atos 15, Lucas narra a convocação do concílio em Jerusalém, formado pelos apóstolos e presbíteros, para tratar do assunto levantado pelos fariseus que creram em Cristo. E qual era o assunto? A circuncisão e a observância da lei pelos gentios para provar que eles eram salvos. Que lições esse texto nos ensina? Primeiro, o conflito da fé, lei e graça. Versos 1 a 5. Segundo, o Evangelho defende o Evangelho. E terceiro, a resolução graciosa do concílio, versos 12 a 35. É como nós vamos tratar aqui o assunto hoje, até o verso 35, pegando esses três principais assuntos. Vejamos o nosso primeiro ponto, o conflito da fé, lei e graça, versos de 1 a 5. Há uma verdade que precisamos entender, como igreja, como povo de Deus. Os conflitos teológicos existem e continuarão existindo até a volta de Cristo. Uns periféricos que não atingem a fé e a comunhão entre os irmãos. Por exemplo, batismo de criança, batismo por aspersão ou por imersão, vinho ou suco na ceia. São temas teológicos periféricos que não vai afetar a nossa comunhão e nem a teologia de uma forma geral. Outros temas que são centrais no cristianismo, que afetam e atingem a comunhão entre os irmãos. Exemplo, a teologia liberal, o teísmo aberto, a unção de apóstolos, pastoras, a maldição hereditária, unção de objetos, tradição dos homens e dos líderes. Então isso aqui afeta e é necessário que se haja um concílio para dirimir, para consertar essas tensões. É o que está acontecendo aqui. A fé, a salvação é por fé mediante a graça de Deus ou tem que se circuncidar e observar a lei?
Então veja que é um tema que vai dividir se não for resolvido, se não for esclarecido, se a teologia não for esclarecida e se a doutrina não convencer os que participam ali do concílio. O que está acontecendo em Atos 15 é justamente uma crise teológica que está atingindo a doutrina da salvação pela graça mediante a fé. E esta crise, se não for resolvida, pode dividir a igreja, a recém-igreja formada, por judeus e gentios, crentes salvos por Cristo. Observe os versos de 1 a 5, há um conflito teológico, que foi levantado pelos fariseus que creram em Cristo, lá no verso 5. O conflito teológico tem duas frentes. A primeira, a circuncisão dos gentios. E a segunda, que é em detrimento da primeira, que é a observância da lei de Moisés. Ora, quem se circuncida já está observando a lei de Moisés. Ele manda isso na sua lei. Então, isso teria que ser corrigido. E qual é a terceira frente aqui? A salvação mediante a graça por meio da fé em Cristo Jesus. O conflito teológico era: a salvação pela graça mediante a fé é suficiente ou precisa haver o complemento da lei cerimonial? Para os fariseus crentes, os gentios, para testemunhar a sua salvação, precisavam da circuncisão e observar a lei cerimonial. Isso é uma coisa lógica, porque vão ser circuncidados. Os gentios não tinham ainda uma posição teológica formada e estavam aflitos e desconsolados com as exigências dos irmãos crentes judeus. Esse é o ponto aqui. É tanto que, ao receberem a carta, com a resolução do Concílio de Jerusalém, eles ficaram alegres e consolados. Isto é, eles tiveram a confirmação da graciosa salvação de Deus por meio da fé em Cristo, sem qualquer observância da lei cerimonial. Pedro aqui, irmãos, é taxativo quando fala isso. Olha que coisa interessante aqui, o que é que Pedro diz aqui. No verso 11, mas cremos que somos, nós judeus e eles, salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Então Pedro põe um ponto final aqui. Em nossos dias, irmãos, esse tema ainda levanta muitas polêmicas e dúvidas, e ensinos doutrinários que negam a suficiência do sacrifício da cruz de Cristo em favor da salvação do pecador. Muitas pessoas, assim como estes fariseus crentes e líderes, continuam pensando que é necessário acrescentar alguma coisa em favor do sacrifício de Cristo para merecerem ou comprovarem a sua salvação. Muitos. A salvação de Deus em Cristo é um ato unicamente de Deus, sem qualquer favor do pecador. Seja por boas obras, ações, seja por sua religiosidade, seja por observar os 10 mandamentos. Quando se pensa ou se faz alguma coisa em favor da salvação pessoal, anula-se a graça salvadora de Deus. Torna-se nula. Sem qualquer ação, sem qualquer expressão palpável e visível da fé e da doutrina. A salvação do pecador é um ato direto da graça de Deus, sem qualquer intervenção do pecador. Não é a circuncisão nem a observância da lei cerimonial que vai testificar a salvação do pecador, seja ele judeu ou gentio. O que testifica a salvação do pecador não é o pecador. Não é ele que testifica isso. Mas o Espírito Santo, que Deus colocou nele no ato da salvação. É que ele dá essa convicção. Vejamos 2 textos sobre a salvação do pecador. O primeiro em Efésios 2:1, que diz assim, Paulo escrevendo na carta aos Efésios, diz assim: Ele, Cristo, lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Observando esse texto, perguntamos, o morto tem alguma reação em direção à graciosa salvação de Deus? A resposta lógica e verdadeira é não. Ele não tem qualquer ação em favor da sua salvação. Se a graça de Deus não chamá-lo, ele vai permanecer morto para a salvação de Deus. É Deus quem, por graça e misericórdia, salva o pecador. O segundo texto é Efésios 2:8.
que vai fundamentar Efésios 2:1. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Agora observe isso aqui. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. 2 pontos nesse texto aqui de Efésios 2:8. Primeiro, a salvação e a fé são dons de Deus. Segundo, a graça precede a salvação e a fé. A graça vem primeiro. Isso significa que a ação da graciosa salvação do pecador está fora dele, não depende dele, e ele não merece isso. Toda ação vem de Deus por meio de Cristo, isto é, por meio da sua pura graça, derramada sobre os pecadores. É isso que Pedro está defendendo. Tanto para os judeus como para os gentios. Voltando a Atos 15, 1-5. Então, introduzir a circuncisão e a observância da lei cerimonial como sinal da salvação dos gentios, seja ele judeu ou gentio, é acrescentar o esforço do pecador à graça salvadora de Deus, mediante a fé. Isso vai trazer glória para os pecadores, pois eles dirão, nós contribuímos para a nossa salvação. Como podem contribuir se estão mortos em seus pecados e delitos? O desvio teológico foi grave, ao ponto da igreja de Antioquia enviar Paulo e Barnabé e alguns irmãos ao conselho da igreja de Jerusalém. No caminho, eles iam narrando a conversão dos gentios, e isso causou alegria a todos os irmãos que iam com ele. Chegados em Jerusalém, relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Em toda a viagem, Paulo e Barnabé, não há qualquer menção, em toda a primeira viagem de Paulo e Barnabé, não há qualquer menção sobre os gentios se circuncidarem e observarem a lei cerimonial. Antes, pelo contrário, vemos um agir gracioso de Deus, salvando os gentios por meio unicamente da fé em Cristo e derramando sobre eles o seu Espírito Santo. Isso é um fato real. Sua salvação está fundamentada unicamente na graça de Deus ou nos seus méritos? A minha pergunta para a igreja local aqui. Você tem acrescentado algum costume, alguma tradição ou alguma prática religiosa à sua salvação para ter plena convicção dela? Você tem abraçado os usos e costumes como sinal da sua salvação e espiritualidade? Lamento. Se você respondeu assim a tudo isso aqui, você está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi pleno e precisa da sua participação. Isso não é bíblico, isso é uma heresia, isso não acrescenta nada. Nada. A salvação, irmão, é por graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Segundo ponto, o Evangelho defende o Evangelho. Precisamos entender, irmãos, um outro fato aqui. A Bíblia não precisa de defensores. Não precisa. Você não precisa defender as Escrituras. Quando alguém lhe acusar ou acusar as Escrituras. Não precisa disso. Nada. Você não tem que se levantar contra. Porque fulano disse isso, porque fulano disse aquilo, das Escrituras. Ela não precisa da sua defesa. Por quê? Ela é a palavra autoritativa de Deus. Isto é, a autoridade de Deus está nela. É Deus. E Deus não precisa de defensores. Ele é a autoridade suprema do universo. Tudo veio a existir por meio dele e para ele. Tudo existe para glorificar o seu nome, inclusive a sua própria palavra. Então não se desgaste nos embates com os crentes em relação às Escrituras. Quando ele diz que não acredita, é tudo uma mentira, não é inspirada, não precisa discutir com ele com relação a isso. Você não precisa defender as Escrituras. Elas são autoritativas, elas se autodefendem, ela autoconfronta o pecador, ele para ler. Nos versos 6 a 11, temos a palavra de Pedro e de Tiago no concílio de Jerusalém.
Ambos usam as Escrituras para tratar da crise, isto é, as Escrituras defendem e interpretam as próprias Escrituras. Em outras palavras, a palavra de Deus testifica a palavra de Deus. Não há necessidade de que ninguém defenda a palavra de Deus. O que precisa é a submissão à luz do Espírito Santo para interpretá-la do modo correto. É o que Pedro e Tiago estão fazendo aqui, irmão. E Tiago ainda vai lá atrás, traz um profeta lá do Velho Testamento, para confirmar o que está acontecendo ali. O argumento de Pedro, dos versos 8 a 9, é maravilhoso. Ele diz: e Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. O que é que Pedro está defendendo aqui, irmãos? A salvação por meio da fé, tanto para eles quanto para nós. Efésios 2:1, Efésios 2:8. O primeiro argumento de Pedro é: Deus não estabeleceu nenhuma distinção entre os judeus e os gentios com relação à fé. Foram salvos por meio unicamente da fé. Isso tem a ver com as igrejas de hoje, que trazem várias exigências aos novos convertidos para que testifiquem sua salvação. Na verdade, a fé é meramente um simples detalhe. Aqui é o nosso contexto hoje aqui. Como é que as igrejas de hoje exigem, irmãos, que você prove a sua salvação? Primeiro, você foi batizado no Espírito Santo? Se não foi, você não é crente. Não é assim? É. Segundo, você fala em língua estranha? Se não, você precisa se converter. Precisa buscar o Espírito Santo. Terceiro, você profetiza? Se não, são exigências para que você prove a sua salvação. Isso é uma coisa terrível, é uma coisa herética, uma coisa diabólica. Você tem visões? Você tem unção do Senhor? Para muitas igrejas, se você não se encaixar nessas exigências, você não foi salvo, você não é crente. O segundo argumento de Pedro está nos versos 9 e 10. Nossos pais não suportaram cumprir perfeitamente a lei para serem salvos. Eles falharam. O Pedro diz isso. Nossos pais falharam, nós falhamos sem cumprir plenamente a lei. Nós também não cumprimos perfeitamente a lei para sermos salvos, porque a lei não salva. Exigir o cumprimento perfeito da lei dos gentios como sinal de salvação é tentar a Deus, o que Pedro diz aqui. Vocês estão tentando a Deus, porque nós não conseguimos. Como é que eles vão conseguir? Não vão conseguir, irmãos. Essa é a verdade. Ninguém consegue, nem judeu, nem gentio. O verso 11 revela o último argumento de Pedro. É consolador e animador para toda a igreja. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como Ele. Os argumentos de Pedro não fazem separação entre lei e graça, se você está pensando isso. E nem anula a lei diante da graça, mas coloca cada um em seu devido lugar. A lei não tem o poder de salvar o pecador, mas de apontar o seu pecado. A graça é o alvo da lei para a salvação do pecador, isto é, ao tomar conhecimento do pecado através da lei, a própria lei aponta o Redentor cheio de graça e verdade, que salva pecadores segundo a sua livre e soberana vontade, mediante a fé. Lei e graça aqui, participando aqui da teologia do contexto doutrinário aqui de uma forma tremenda. A lei aponta o pecado e aponta o Salvador. Ele me disse que eu sou pecador. E está ali a resposta, a solução. Cristo, por meio da fé, da graça de Deus. Nos versos 13 a 21, temos as palavras de Tiago confirmando as palavras de Pedro e confirmando que a salvação dos gentios está profetizada no Velho Testamento por meio do profeta Amós. Os versos 9, 11 e 12, ele pega aqui de Amós aqui. Depois disso voltarei e retificarei o tabernáculo de Dacaí e de Davi. Olha aqui a restauração.
e reedificarei as suas ruínas, e o restaurarei. Está falando de quê aqui? Do culto, da adoração a Deus. Para que o restante da humanidade busque o Senhor. Através de quê? Da restauração do pecador. Juntamente com todos os gentios, judeus e gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Irmão, a salvação pela fé é desde os tempos antigos, não é de hoje. Esse é o argumento de Tiago. Assim como o argumento de Pedro é poderoso e maravilhoso, Tiago está confirmando as palavras de Pedro, afirmando o que está acontecendo entre os gentios, foi revelado desde os tempos antigos ao próprio povo judeu. Isto é, judeus e gentios, o novo povo de Deus, salvo pela graça mediante a fé em Cristo e nada mais. Não há nenhuma profecia ou profeta pregando que os gentios teriam de se circuncidar e guardar a lei no Velho Testamento como sinal da salvação. Antes, pelo contrário, Deus está reedificando e restaurando o seu povo por meio da salvação pela fé em Cristo, sem o rito cerimonialista da lei, porque ninguém cumpre perfeitamente. O Concílio de Jerusalém está submisso à lei moral e à graça de Deus para revelar a resolução tomada. Não foi a cabeça de Pedro, Tiago, Paulo e Barnabé, nem dos presbíteros e nem dos apóstolos locais, mas foi a submissão do concílio às escrituras para se tomar a decisão, irmão. Olha que coisa linda isso aqui, irmão. A palavra de Deus, irmão, a escritura, tem resposta para todas as nossas crises teológicas, inquietações teológicas. Nos traz segurança da nossa salvação. Você não tem que provar a sua aprovação para ninguém, nem para Deus. Não é assim que funciona. Você não tem que seguir um monte de regras para poder você ver o nível que você está na sua espiritualidade e se você realmente foi salvo. Não é assim que funciona. Não há normas de uso e costumes para poder aparentar que eu sou salvo ou algum dom espiritual que confirme a minha salvação e de que sou crente. Isso nunca existiu na igreja. Por quê? Porque não depende de mim. É tudo dom e graça de Deus. Não depende de mim. É pela fé. É crer na promessa de Deus. Eu creio em Cristo, eu creio em Deus por meio de Cristo. Eu tenho fé na palavra de Cristo. Acabou. Mais nada. Agora, isso não é uma justificativa para que eu viva no cristianismo de qualquer jeito. Não, não é isso que eu estou falando aqui. Mas eu estou falando aqui da seguridade, da fundamentação da sua salvação, do que você é salvo. É salvo porque Deus me salvou em Cristo Jesus. Me deu a fé, me deu a graça e a fé para você crer. Mas Ele que deu, é dom, é dado. Sem você acrescentar mais nada de salvação. Por fim, o último ponto. A resolução graciosa do concílio, versos 22 a 35. A resolução do concílio de Jerusalém, enviada por carta para as igrejas gentílicas de Antioquia, de Síria, de região Síria e Cilícia, está nos versos 23 a 29. A resolução consiste em 3 práticas que confirmam a fé cristã. 3 práticas, mais nada. Já que foram salvos pela fé. Mas há uma prática aí. Quais são elas? Deixar de cultuar os ídolos, aqui numa linguagem do contexto aqui da minha. Deixar a imoralidade sexual e não comer alimentos oferecidos aos ídolos. Essas 3 coisas. Isso basta. Mais nada. Não tem que circuncidar ninguém, não tem que observar a lei cerimonial, coisa nenhuma. A resolução do concílio revela a graça e a lei moral de Deus que é dada aos gentios para o testemunho da nova vida recebida em Cristo. Não há qualquer menção da circuncisão ou da guarda da lei cerimonial. Não existe isso aqui. Temos aqui o rompimento entre o judaísmo e o cristianismo. Entenda-se o judaísmo como uma religião monoteísta. Aqui vem algumas características do judaísmo. Originada segundo a tradição religiosa em Abraão. O judaísmo crê que são
que os judeus são o único povo escolhido e que Abraão é o pai de todo judeu. Por isso que a Cristo está aqui, tá vendo? E a terceira coisa, só é judeu aquele que nasce judeu. Senão não é judeu, não pertence à aliança de Deus. E por fim, eles negam a Cristo como filho de Deus. Então veja que tirar isso da cabeça do judeu para entrar no novo vinho ali, irmãos, não foi fácil, mas aconteceu. Este rompimento com o judaísmo diz respeito a romper com as tradições religiosas do cerimonialismo da lei e da negação de que Jesus é o Messias. O farisaísmo representa bem essa tradição religiosa no Novo Testamento. Eles não criam em Cristo, nunca creram em Cristo. Perseguiram e mataram Cristo. Não houve rompimento da lei moral. Ela continua viva e ativa para o cristianismo, porque toda a doutrina bíblica está fundamentada na lei moral de Deus em Cristo Jesus, mediante a sua graça. O motivo central do rompimento é a pessoa de Cristo. O cristianismo crê que Jesus é o Messias enviado de Deus, desde a promessa feita a Adão em Gênesis 3,15, profetizada pelos profetas do Velho Testamento, tipificada em Isaac, Moisés, Davi e Abraão, e revelada em plenitude na pessoa de Cristo Jesus lá no Novo Testamento. A decisão do Conselho de Jerusalém exalta e confirma que a salvação do pecador é unicamente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, e isso é um dom de Deus. Não é necessário qualquer acréscimo ao sacrifício de Cristo para testemunhar a salvação pela fé dos gentios, como a circuncisão e a observância da lei. Basta crer em Cristo por meio da fé. É nesse sentido que o cristianismo rompe com o judaísmo. A lei não tem poder de salvar nenhum pecador, nenhum judeu, nenhum gentio. Cristo é o Salvador prometido por Deus na sua lei, profetizado pelos profetas, que salva os judeus e gentios, formando o seu povo. Toda a perseguição dos judeus e do paganismo sofrida pelos apóstolos, por Paulo, o seu discípulo, e a igreja do Senhor, é por causa da pessoa de Cristo e a sua doutrina. Por causa disso. A carta enviada às igrejas dos gentios é cheia de graça, consolo e esperança. O verso 28 revela esta verdade. Diz o verso: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo, além do que essas coisas essenciais. Os versos 30 e 35 revelam o efeito da carta do concílio enviada aos crentes gentios e judeus das igrejas fundadas por Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Diz o texto: quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Temos aqui alguns princípios bíblicos relacionados à disciplina na igreja, seja teológica, seja moral. Primeiro, o conselho deve ser formado por crentes maduros e fiéis a Deus para resolver os problemas teológicos e morais. Segundo, a resolução do conselho deve ser fundamentada na Escritura e não no que seus membros pensam e acham. Não funciona assim. Terceiro, a submissão ao Espírito Santo. Quarto, a resolução do conselho deve trazer alegria, consolo e fortalecimento na fé dos membros da igreja. Quinto, a igreja deve se submeter ao conselho quando as suas resoluções são bíblicas. Tudo aqui, irmãos, está repetindo. Alegria, consolo. Lucas conclui a narrativa de Atos 15, no verso 35, dizendo: Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Olha só. Se houvesse um racha ali, irmão, isso não teria acontecido. Observe que o total acolhimento pela igreja da resolução do conselho e da permanência de Paulo e Barnabé ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Observe que houve um acréscimo na igreja de Antioquia, dos mestres e profetas. Isso confirma a mão do Senhor edificando sua igreja para a obra missionária
levando a mensagem da salvação mediante a graça por meio da fé em Cristo. Os versos 36 a 40, Paulo e Barnabé se preparam para iniciar a segunda viagem missionária. É um assunto para o próximo sermão. Conclusão, irmão, da nossa exposição de hoje. Em Lucas 15, em Atos 15, Lucas narra a importância do Concílio de Jerusalém, resolvendo de modo bíblico uma questão teológica. A interpretação errada por parte dos fariseus crentes sobre a suficiência da salvação pela fé mediante a graça de Deus em Cristo. Foi resolvido. Eles estavam exigindo que os crentes gentios se circuncidassem e observassem a lei cerimonial, como sinal da salvação deles. Mas o concílio de Jerusalém confirma que a salvação dos gentios e também de como todos os judeus é pela fé em Cristo mediante a graça de Deus. A lição básica desse texto, irmãos, nos ensina, que esse texto nos ensina, né, a igreja do Senhor e seus membros, é o seguinte: para que nós tenhamos uma vida saudável e simples aqui na igreja. Qual é a lição básica aqui? A capacitação teológica e saudável dos seus líderes. É a disposição deles e a disposição deles de estarem sempre estudando e submetendo-se à palavra do Senhor. Observe como era formado o Concílio de Jerusalém. Apóstolos e presbíteros, homens capacitados com a teologia bíblica saudável. Olha a palavra de Pedro, olha a palavra de Tiago, olha o testemunho de Paulo, olha o testemunho de Barnabé. Uma liderança sem uma capacitação teológica saudável vai levar a igreja e seus membros a uma vida cheia de legalismo, religiosidade, achismo, incertezas, insegurança, medo. A liderança sem uma capacitação teológica saudável vai ensinar e pregar o que pensa e o que acha. Ela vai adoecer a igreja e seus membros. Então, irmãos, busca uma igreja cuja liderança é capacitada teologicamente, séria e comprometida em ensinar de modo simples e saudável a palavra de Deus. Fuja daqueles que se intitulam pastores sem qualquer formação teológica séria e saudável. É o ensino básico desse aplicação básica para mim e para a sua vida. Que Deus nos abençoe, irmão, e nos fortaleça. Aplicarmos a fé de modo correto, a entendermos a fé de modo correto, a buscarmos uma doutrina saudável, uma teologia saudável. Não corra para não corra para as teologias como o canto da carochinha, promete um monte de coisa. Não é assim que funciona. A teologia, irmãos, ela é saudável, ela constrói, ela conforta, ela fortalece, ela anima, ela traz liberdade de Cristo para os irmãos. Ela não põe peso, não põe carga, não tem nada disso. A igreja que faz isso, irmão, não é uma igreja bíblica, não pode ser bíblica. A igreja tem que trazer a graça do Senhor e ensinar como a igreja deve viver na liberdade a qual Deus chamou a igreja. De uma forma simples. A fé aplicada de forma simples, sem complicações. É isso que o Concílio de Jerusalém está fazendo aqui com os gentios. Coisa descomplicada. Olha, para a idolatria, para de comer carne sacrificada aos ídolos e para a imoralidade sexual. Para com isso. Isso é a atitude de um cristão. Exerça sua fé dessa forma. Tem alguma complicação nisso? Tem algum peso sobre isso? Não. Você tem que fazer isso, isso, isso. Não tem nada disso. É uma coisa muito simples. Irmãos, o cristianismo é simples. A gente que complica. A igreja, muitas vezes, que complica. A teologia que complica essas coisas. Mas é de uma simplicidade tremenda. Tremenda. Enquanto nós nos submetamos à palavra de Deus. Eu não encanto com o cristianismo. Porque não traz o peso que as filosofias trazem, ou que as outras religiões espiritualistas trazem. Ou que outras religiões aí fora também trazem sobre os seus adoradores.
Deus não faz isso. Amaldiçoar Deus. Deixa a imoralidade sexual. Deixa a idolatria. E não coma carne sufocada aos ídolos. Não faça isso. Ponto. E viva a sua vida. Alegre. Testemunhando a salvação por meio da fé em Cristo Jesus, sem acrescentar nada. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Vamos servir aqui a ceia, participar.